É muito importante a gente meditar sobre o livro de Ezequiel. Mas por que será? Porque nós temos um livro chamado Livro de Apocalipse. Um livro em que a revelação veio através de Yeshua, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. É um livro de muitos enigmas, de selos, de trombetas, de taças, cavalos, igrejas, mas como entendê-los? Neste livro de Apocalipse há um livrinho que deve ser anunciado a povos, línguas e nações. E ali no grego está a palavra novamente. Então quer dizer, isso já foi pregado e anunciado antes? Mas que livrinho seria esse? Em Apocalipse 14, a gente vai ver os 4 seres viventes, no verso 3, que eles entoavam um novo cântico diante do trono. E que havia com ele os 144.000 que foram comprados da terra e que não se macularam com mulheres, não se macularam com doutrinas, e foram comprados pelo sangue precioso de Yeshua. 144.000, não literais, mas representa os salvos das 12 tribos, das 2 casas de Israel. E no verso 6 do capítulo 14, João diz que viu um outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, que livrinho é esse? Apocalipse 10 dá mais informações. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris, ou seja, o firmamento, por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E no verso 10, diz que João pegou o livrinho da mão do anjo e o devorou. E na boca dele era doce como mel. Quando, porém, ele comeu, o estômago dele, ficou amargo. Então é necessário, verso 11, que profetizes ainda a muitos povos, nações, línguas e reis. Mais uma vez, dando importância a esse evangelho eterno, a esse livrinho. E para que a gente possa pregar, a gente tem que saber que livro é esse. Senão podemos estar pregando uma mensagem errada. Podemos estar pregando um falso evangelho eterno. Então, como foi dito no início deste áudio, dizendo que iríamos falar sobre o livro de Ezequiel, é exatamente o livro de Ezequiel, do princípio ao fim. É o evangelho eterno, que deve ser pregado a todo povo, nação, língua e rei. Por exemplo, nós temos aqui em Ezequiel capítulo 2, no verso 9 e 10, que diz assim: E vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de um livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ais? A palavra ai não se torna familiar para quem estuda Apocalipse? Lamentações, suspiros daqueles que foram mortos na grande tribulação, e os ai, os 3 últimos ais. Então esse livro é importantíssimo. Ezequiel capítulo 3, verso 1 diz: Come o que achares, come este rolo, vai e fala para quem? Para a casa de Israel. No verso 3 fala que ele comeu e era doce como mel. Disse ainda: Vá, entra na casa de Israel e diz-lhe essas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar,
nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu vos tais te enviar, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada, é dura de coração. É uma casa rebelde. Então é por isso que se tornou amargo. Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso você pregar esse evangelho eterno, é doce, ele se torna amargo, porque as suas palavras seriam como jogadas ao vento, ao léu. Porque vai ser pregado a um povo que era para ouvir, mas eles vão estar endurecidos e não ouvirão. Muitos não ouvirão. É claro, sempre haverá pessoas que acabam recebendo a mensagem. Mas o Senhor diz que aqui, que é uma casa rebelde. Então o engraçado é que era para pregar esse livrinho para povos, línguas, nações, mas é para uma casa rebelde, é para a casa de Israel. A casa de Israel não é Israel do Oriente Médio? Não é. Por que não é? Porque devemos entender que Israel são as duas casas de Israel. As duas casas de Israel estão espalhadas nas nações. O povo do Eterno estão em todos os países. E é por isso que deve-se pregar a povos, línguas e nações. Para a casa de Israel. Parece um enigma, mas não é, quando a gente conhece as duas casas de Israel. Nós temos hoje na humanidade mais ou menos 1 bilhão de cristãos. Essa é a casa que deve ser pregada. 1 bilhão de pessoas, não é pouca gente, é muita gente. É claro, tem os islâmicos, tem os muçulmanos, né? Tem os hinduístas, mas em especial é para a casa de Israel. A casa de Israel está incluído o cristianismo, não está? E está incluído os judeus também, né? Então, vai ser difícil. Por quê? Porque o ser humano, o coração do ser humano vai estar tão corrompido. É o que a gente tem visto. Muitos crentes têm vida mundana. Muitos crentes só pensam nas coisas materiais, só pensam em prosperidade. Não é isso? Muitos pastores se preocupam em esfoliar as ovelhas. Então, e muitos pastores querem deixar as ovelhas na ignorância. Então, essa mensagem do livro de Ezequiel, que vai anunciar juízo, né? Vai trazer juízo, e eles vão pensar que não é para eles. Vão pensar que eles estão pregando para os porcos, né? Para os gentios. Mas nós estamos pregando para a casa de Israel primeiro. É claro, ali no livro de Ezequiel diz: aquele que ouvir, que ouça. Aquele que não ouvir, não ouça. É aquilo que Yeshua fazia quando pregava. Quem tem ouvidos, ouça. Ali tinha fariseu, ali tinha publicano, ali tinha romano, ali tinha pessoas de outras nações, com certeza. Não muitos ali, mas tinham, entende? Então é nesse sentido. Então esse livro de Ezequiel, ele é fundamental. Ele é o Evangelho Eterno. Ele começa desde o capítulo 1. Uma estranha figura de linguagem. Para uns parece uma nave espacial. Para outros parece uma história infantil ou uma história grega que tem seres com 4 cabeças, 4 rodas nos pés, 4 asas. Então esse livro não é para ser entendido literal. Esse livro é para ser entendido espiritualmente. Então esse livro ele contém a preparação das 2 testemunhas a tocar trombetas, tendo como base Isaías 6, pedras em suas bocas. E derramarão sobre eles a sua chuva serôdia, sobre escravos e livres, sobre homens e mulheres,
sobre judeus e sobre gentios. Ezequiel é chamado, as duas testemunhas são chamadas, com a função de ser atalaia perante a casa de Israel e pregar a esta casa rebelde. E terá que ser feito um cerco nessa cidade, porque nessa cidade há idolatria, tudo isso seguindo os roteiros de Ezequiel. Porque o fim vem, e há muitas abominações em Israel. Percebemos o castigo na cidade, quem não tinha a marca 777, Ezequiel 9. Começar pelo meu santuário, Ezequiel 9. Temos mais detalhes dos seres viventes, capítulo 10. Então todos esses dados aqui são os eventos de Ezequiel. O cativeiro, profecia contra os falsos profetas. Não haverá falso profeta? Não haverá anticristos? Castigo dos idólatras, qual vai ser? Jerusalém, uma videira inútil e uma cidade infiel, capítulo 15 e 16. Parábola das duas águias e da videira. A responsabilidade é pessoal. Parábola do leão enjaulado. Abominação da casa de Israel depois do êxodo. A espada do Senhor. Qual seria a espada do Senhor? Abominações de Jerusalém. Percebe que o livro de Ezequiel é um vai e vem. Ele tem uma certa sequência, mas ele volta e apresenta mais informações. Olá e Olibá, a prostituição das duas casas de Israel. Olá, Samaria, Olibá, Jerusalém. Parábola da panela. Quem será essa panela, hein? Profecia contra Amon, Moabe e Edom. Profecia contra Tiro, lamentações sobre Tiro. Será que é para pregar para Amon, para Moabe, para Edom, para Tiro? Ou é para pregar para a casa rebelde? O que vocês acham? O que foi dito? Devemos sacar isso, né? Parábola da panela. Quem é a panela? A panela é a cidade de Jerusalém. Quem é a carne que está dentro da panela? É o povo. Muitos símbolos. Profecias contra o rei de Tiro, que é também para o Adão caído. Profecias contra o Egito. Egito é conquistado pela Babilônia. O destino do Egito, lamentação contra Faraó. O dever do verdadeiro atalaia. Percebe, irmãos, que esse é o Evangelho eterno. Profecia contra os pastores infiéis, aqueles que exploram as suas ovelhas, que tiram a gordura dela, que as matam, que as deixam na ignorância. Profecia contra o Monte Seir, que fica na Babilônia. Por que será? Será que é algo ligado com Apocalipse 17? Profecia nos montes de Israel. As águas aspergidas que curam e limpam. Ezequiel 36. Vale de ossos secos. Ezequiel 37. Quem são os ossos secos? A casa de Israel. Para quem que devemos pregar? Para a casa de Israel. E esses ossos vão se tornar vivos, não vão? E as duas varas na mão do Senhor, quem são as duas varas? Judá e Efraim, Judá e José. As duas varas na mão do Senhor, unidas novamente. Esse livro é tremendo, irmãos, quando a gente entende todo o seu contexto. Profecia contra Gog e Magog, a visão de Gog. E finalmente temos a visão do templo, as águas purificadoras e a cidade, onde a última frase diz assim, o Senhor está ali. Não é tremendo quando a gente passa a entender espiritualmente esse livro? Então, este livro é o livro do Evangelho Eterno, livro de Ezequiel. Então vamos começar falando algumas coisas do livro de Ezequiel, sobre os 4 seres viventes.
Verso 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Então esse vento saindo de uma nuvem. Vento, nós sabemos que é sopro, espírito. Então a gente percebe que vai haver uma tempestade. E dessa tempestade é composta de nuvem, mais vento, mais trovões, mais raio, que são relâmpagos. E essa tempestade vai produzir uma chuva de granizo e de fogo. Quando entendidos os símbolos, a gente passa a entender por que Deus vai provocar essa grande tempestade de fogo e de granizo. Por que não é de água? Por que não é chuva de água? Porque em Apocalipse nós encontramos chuva de sangue e fogo na primeira trombeta. Então é para ser entendido literal ou é para ser entendido espiritual? Se nós meditarmos no livro de Ezequiel, nós vamos perceber que é espiritual. Exatamente por causa dos símbolos. E este vento impetuoso vinha do norte. Não é a mesma direção que Jeremias recebeu do Senhor através da panela que se inclinava para o norte? Então, quando a gente entende esses pontos, várias passagens proféticas de outros profetas vão se anexando a esse livro de Ezequiel e nos dando mais informações, nos dando mais chaves para entender os livros de Apocalipse. E esses 4 seres viventes, que no hebraico está Arba Hayot, Arba 4, Hayot animais. Eles tinham 4 cabeças de homem, uma de leão, uma de boi e uma de águia. E repare que cada ser vivente dispara em Apocalipse um cavalo. Então podemos dizer que cada ser vivente representa um cavalo de Apocalipse. E temos mais informações dos cavalos em outros profetas. Zacarias, por exemplo. E esses cavalos, quando são soltos, as suas rodas, elas tremem porque correm rapidamente e causam terremoto. Então é terremoto literal ou terremoto espiritual? Esse está o grande erro de muitos teólogos, de muitos que tentam entender as profecias pelo literalismo. E vemos que esses 4 seres tinham 4 rodas, que a gente vai ver que aponta para os 4 cantos da terra. Esses 4 seres viventes tinham 2 pernas direitas, não tinha perna esquerda. 2 pernas direitas. Nós já sabemos pela Escritura que à esquerda vão estar os bodes e à direita as ovelhas. Por que 2 pernas direitas? Porque serão 4 seres viventes íntegros. As suas plantas do pé deles são de bronze polido. Como se pole um bronze passando pelo fogo? Ele fica brilhante e reluzente. Esses seres viventes são semelhantes a brasas e a tochas, e deles saíam relâmpagos. Percebe, se você pôr pelo literal, fica parecendo um negócio estranho. Mas quando você coloca no papel cada símbolo e procura o seu significado dentro da própria Escritura, isso vai te dar a chave do entendimento. Então eu vou passar alguns símbolos para que os irmãos tenham uma ideia. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. 2 Samuel, capítulo 22, verso 9.
Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam dele, essas brasas. Está falando do Eterno, de Deus. Jó, no capítulo 41, verso 19 em diante, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Então, em resumo, são colocados nesses seres viventes, em suas bocas, carvões incandescentes. Quem já pôs algo quente na boca, percebe que não consegue manter a boca fechada. Então, quando você coloca algo quente em sua boca se abre, mesmo que você não queira abrir. Então, a gente vê no livro de Isaías, no capítulo 6, serafins com 6 asas estavam por cima dele. E um dos serafins voou para mim, disse Isaías, trazendo na mão uma brasa viva, verso 6, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 9. Vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aí disse Isaías, até quando, Senhor, até quando? Respondeu-lhe o Senhor, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra de todos seja assolada. Então é um texto profético, aonde as testemunhas vão ser ungidas com essas brasas vivas, ungidas pelo Espírito Santo, para que profetizem a esta casa rebelde, profetizem a povo, língua e nações. E por que os seres viventes também tinham tochas, lapidim em hebraico? Quando a gente entende o que aconteceu em Atos capítulo 2, o batismo do Espírito Santo, em que em cima da cabeça das pessoas saíam lapidim, essas tochas, essas línguas de fogo. Percebemos também no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 18, a palavra que foi traduzida por relâmpago, no original hebraico, é lapidim. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos. Os trovões você ouve ou você vê? Você ouve. Mas todo o povo viu os trovões. De que forma? Através dos lapidim, através das tochas, através das línguas de fogo que Deus proporcionou no Monte Sinai, trazendo os 10 mandamentos. Só 2 versos para exemplificar isso. Naum 2,4. Os carros, entre parênteses, cavalos, correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas e correrão como relâmpagos. Zacarias capítulo 12, verso 6. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente, uma churrasqueira de carvão, de brasa ardente, no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E soltavam relâmpagos. Zacarias capítulo 9, verso 14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Redemoinhos é uma
tempestade. Tempestade tem o quê? Nuvens, raios, trovões e vento. Abacuque 3:11. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança, da tua espada. Então nós temos figuras de linguagem. A espada em movimento durante a guerra, ela brilha como relâmpago numa batalha. Então, irmãos, são vários textos. Eu estou apenas usando alguns como exemplo para ter uma ideia. Essas rodas também são simbólicas. Naum capítulo 3, verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. E essas 4 rodas iam em todas as direções. As 4 rodas, os 4 cantos da terra. Tiramos isso de 1 Crônicas 9:24. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, a norte e a sul. Outro símbolo é a palavra firmamento. Nas cabeças dos seres viventes havia um firmamento. Firmamento, nós sabemos, segundo Gênesis capítulo 1, é a formação do nosso céu azul. Ele representa o céu, as coisas do eterno. Então, em suas cabeças havia um firmamento. Ou seja, sua mentalidade, sua forma de pensar e de agir era baseado no céu, no firmamento. E tinham uma pedra de safira. E a safira é azul. Êxodo 24, verso 10. E vira o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Safira, azul, aponta para céu também. Temos a pedra de berilo também nos seres viventes. Berilo é a cor amarela. Só que aqui está o segredo. Berilo, em hebraico, é a palavra Tarshis. Então, em nossa língua, seria a palavra Tarsis. Ao mesmo tempo que berilo aponta para o ouro, no seu aspecto positivo, assim como nós vemos lá na Cidade Santa, que ela vai ser tudo de ouro, por outro lado, essa mesma palavra, quando pesquisada no Antigo Testamento, ela traz no seu sentido mal. Quando a pessoa se corrompe por causa do ouro, ela se vende por causa do ouro. Ela faz negócios por causa do ouro. Ela está interessada no lucro. Então a gente pega muitas passagens onde aparecem os navios de Tarsis ligada a essa mercadoria, ligada a essa prostituição que é cometida pela Babilônia. Babilônia que é um mistério, diz Apocalipse 17. Então, para quem nós estamos pregando mesmo, só relembrando? Para povo, línguas e nações, mas para a casa rebelde. Quem é a casa rebelde? Só um exemplo aqui, Isaías capítulo 2, verso 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano. Quem é cedro do Líbano? Homens. O homem é como o cedro do Líbano, não é? São altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos. Quem que são os montes altos? É as montanhas? Ou são os reinos poderosos? E contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então as coisas proféticas devem ser olhadas com os olhos espirituais. Devemos transformar esses símbolos
em símbolos espirituais, para que a gente possa entender em sua plenitude aquilo que Deus queria passar para nós. E essas 4 rodas eram girantes, da onde vem a palavra Gilgal. Gilgal também é uma localização geográfica na Escritura. Ficava lá ao norte de Israel. Josué 4. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gilgal. E essas rodas provocavam terremotos, palavra Raash em hebraico. Zacarias 14:5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiram de diante do terremoto Raash nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Ageu capítulo 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu e a terra seca. Farei abalar, Raash, todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Ageu 2. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar, Raash, o céu e a terra. Então, quando a gente entende a metodologia do livro de Ezequiel, é o evangelho eterno a ser pregado, exatamente porque no começo deste áudio eu citei todos os pontos dos capítulos, um resumo breve, a gente entende melhor Apocalipse. Vemos em Apocalipse 6, cada ser vivente liberando um cavalo. Então muita gente interpreta os cavalos como sendo de Satanás. Mas não é. Quem são os seres viventes? São de Satanás? Ou são de Deus? Com que propósito eles estão na terra? Para lançar fogo na terra. É claro que o fogo vai trazer salvação para uns e juízo para outros. Apocalipse 15, verso 7. Os 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro. Os 7 anjos das 7 igrejas. Então os 4 seres viventes deram aos 7 anjos das 7 taças de ouro, cheio da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. Então por isso que é importante entender o livro de Ezequiel. Você passa a entender todo o contexto do livro de Apocalipse. Apocalipse 7, verso 1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Olha como fica mais claro. Conservando seguros 4 ventos da terra. Olha que redundância. 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos. Parece uma rima de uma música, né? Para que nenhum vento soprasse, olha lá, tempestade, sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que a árvore está fazendo aqui? É uma árvore literal ou é uma pessoa? Nem sobre o mar. É o mar literal ou são as nações? Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus, os 144.000. Olha como o Apocalipse se abre para nós, irmãos. Não sei se vocês conseguem perceber como fica mais claro quando a gente entende a simbologia do livro. E repito, muita gente se perde pela literalidade. E só para terminar esse áudio, Mateus 24:31, Yeshua dizendo o sermão profético: e ele enviará os seus anjos com grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ezequiel 37:9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize:
Assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. A tempestade vai trazer vida para muitos, mas para outro, tempestade. Lembra de Yeshua? Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos e a tempestade, e a sua casa não caiu. Qual casa que é? Casa literal? Ou o nosso corpo, a nossa alma? Mas aquele que não ouve é comparado àquele que finca sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, e vieram a tempestade, e foi grande a destruição. Percebe como não é literal? Zacarias capítulo 6, verso 1. Eis que 4 carros saíam de entre 2 montes, e esses 2 montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Respondeu-lhe o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam, perante o Senhor de toda a terra. Então, irmãos, quando vocês passam a entender a simbologia bíblica e usá-la corretamente, e instruídas pelo Espírito do Eterno, nós teremos um entendimento claro das profecias. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de complicação. As teologias humanas complicam. Criam marca da besta para isso. As profecias são a cor das bandeiras dos países. Deus não complica, Ele explica. Mas basta usar as palavras certas para entender os textos bíblicos. Então, livro de Ezequiel é o Evangelho eterno, que vão ser pregado a povos, línguas e nações, a uma casa rebelde, que está espalhada nas línguas, povos, tribos e nações. Meditemos e nos preparemos para receber brasas vivas em nossas bocas, para que possamos anunciar os 4 cantos da terra esta mensagem libertadora para muitas pessoas, mas que será também de juízo e morte espiritual para aqueles que virarem as costas para este Evangelho eterno.